a continência e a castidade. Entre os frutos que o Espírito Santo produz na alma entregue à sua ação, São Paulo enumera por fim a continência e a castidade. São Tomás de Aquino diz-nos que a castidade, enquanto disposição sobrenatural da alma, deve ser entendida como essa pureza perfeita e intocada das almas que Deus, na sua misericórdia, se digna preservar até das tentações contra esta virtude. Assim foi, sem sombra de dúvida, a castidade de Cristo, de Nossa Senhora e de São José. Deus gosta de preservar determinadas almas de todo o movimento desordenado da concupiscência, desde a infância, e é esta uma grande graça. Santa Teresa do Menino Jesus foi uma dessas almas privilegiadas, conforme ela mesma confidenciou à sua irmã Paulina no decurso da sua última doença. Ao mesmo tempo que lhes faz este precioso favor, Deus costuma outorgar a essas pessoas uma grande prudência e delicadeza que as levam, como que por instinto, a se manterem sempre extraordinariamente vigilantes, para evitar tudo que possa manchar a sua pureza. Também este é um efeito dos dons do Espírito Santo. Essa castidade e vigilância perfeitas para evitar tudo o que poderia manchar a imaginação e os sentidos não significa, porém, que essas almas padeçam de ignorância a respeito das coisas da vida. Como escrevia Santa Teresa de Lisieux à sua irmã, o mal não está em conhecer as coisas. A Virgem Santíssima conhecia tudo. No dia da Anunciação perguntou ao anjo: como pode ser isto, se não conheço o varão? Tudo que Deus fez é muito bom e muito nobre. O matrimônio é belo para aqueles a quem Deus chama a esse estado. É o pecado que desfigura e mancha o sexo. Por isso, a alma perfeitamente casta e delicada a Deus vigia com o maior cuidado o seu comportamento, rejeitando todas as curiosidades inúteis nesta matéria e conservando seu coração livre de todo o afeto que pudesse, por pouco que fosse, distraí-la do único objeto do seu amor. Ainda criança, Teresa de Lisieux orava frequentemente: Jesus, doçura inefável, transformai para mim em amargura todas as consolações da terra. Parece claro que repetia essas palavras sob a influência do Espírito Santo, porque ela mesma nos confia que não compreendia nem de longe o seu alcance. Mais tarde escreveria: não quero que as criaturas tenham um só átomo do meu amor, quero dá-lo todo a Jesus. E também: Jesus, que eu não busque nem encontre ninguém senão a Ti, que as criaturas não sejam nada para mim e eu nada para elas, só Jesus, nada mais do que Jesus. É somente a Ele que quero agradar, só a Ele, só a Ele. Feliz a alma que conserva intacta essa flor preciosa e delicada que é a virgindade. Tem-se a impressão de que a virgindade não é, hoje em dia, encarecida como deveria, e é uma lástima, pois esta virtude exerce um atrativo muitíssimo vivo sobre as almas enquanto conservam a pureza da graça batismal. Deveria ser absolutamente normal para todo rapaz e para toda jovem cristã chegarem virgens ao casamento, ao sacerdócio ou à profissão religiosa. Evitar-se-iam uma infinidade de imprudências nesta matéria se, como sempre se fez na Igreja, não se tivesse medo de formar as almas jovens para viverem bem a castidade de maneira positiva e enquanto ainda é tempo. Algumas vezes, Deus outorga também o dom da castidade perfeita às almas que combateram com generosidade pela pureza, como recompensa pela sua perseverança e fidelidade no seu serviço. Assim, o jovem Tomás de Aquino viu-se livre de uma vez por todas de todo o movimento da concupiscência, depois de ter expulsado do seu quarto uma cortesã que os seus irmãos tinham introduzido ali com a intenção de corrompê-lo e de levá-lo a renunciar à sua vocação. Essas almas devem recordar sempre que por si mesmas não são mais do que pura fraqueza e que, portanto, têm obrigação de ser sempre muito prudentes, a fim de não deitarem a perder
nem um átomo desse tesouro precioso que lhes foi confiado. Mas seria um erro crer que a alma abandonada à ação dos dons do Espírito Santo necessariamente se vê livre de todas as tentações contra a virtude da pureza. Acontece com frequência, escreve São Gregório Magno, que a alma é elevada pelo Espírito Santo até as alturas e, no entanto, a carne continua a assaltá-la duramente. Parece que o céu e o inferno se encontram nela ao mesmo tempo, pois essa alma se vê simultaneamente iluminada com as luzes da contemplação e obscurecida com as mais inoportunas tentações. É por isso que São Paulo enumera, ao lado da castidade perfeita, como mais um fruto do Espírito Santo na alma perfeita, a continência, que é a castidade laboriosa das almas sujeitas às tentações impuras. O Senhor permite, às vezes, que uma alma inteiramente entregue ao seu amor, como uma Santa Catarina de Sena ou uma Santa Ângela de Foligno, sofra cruelmente neste aspecto, quer porque deseja levá-la a aprofundar ainda mais os fundamentos da humildade, quer porque deseja dar-lhe ocasião de reparar assim a multidão dos pecados que se cometem contra essa bela virtude. São Francisco de Sales escreveu a este propósito: São Paulo sofreu durante muito tempo as tentações da carne, e longe de desagradar a Deus por isso, deu-lhe muita glória, e a bem-aventurada Ângela de Foligno experimentou tentações tão cruéis que sentimos pena dela ao ler como as relata. Igualmente foram grandes as tentações de São Francisco e São Bento tiveram de suportar, e nem por isso perderam um grãozinho que fosse da graça de Deus, mas antes a tiveram aumentada, e muito aumentada. Nesses casos, o mais penoso para a alma é a perturbação em que essas tentações a lançam. É tão grande que lhe parece que já não ama a Deus de verdade. O amor a Deus, diz-nos ainda São Francisco de Sales, parece já não estar presente em parte alguma, senão na fina ponta do espírito. Tem-se até a impressão de que não se encontra nem mesmo ali, porque custa muito a encontrar. Depois de sofrer uma cruel tentação desse gênero, Santa Catarina de Sena exclamava: "Onde estáveis, Senhor? Onde estáveis quando o meu coração se via cheio de tantas trevas e de tanta imundície?" "Estava no teu coração, minha filha", respondeu-lhe o Senhor. "E como podias permanecer no meu coração, quando estava tão repleto desses pensamentos horrorosos? Será que habitais em lugares imundos?" Por sua vez, o Senhor perguntou-lhe então: "Diz-me, minha filha, esses maus pensamentos do teu coração davam-te alegria ou tristeza? Amargura ou deleite?" "Extrema amargura e tristeza", respondeu ela. "Pois bem", acrescentou Jesus, "quem te dava essa amargura e tristeza senão eu, que permanecia escondido no mais íntimo da tua alma? Essas penas eram um grande mérito e um grande acréscimo para a tua virtude e a tua fortaleza. Louvado seja Deus." Esses grandes assaltos e essas tentações tão fortes, escreve ainda São Francisco de Sales, jamais são permitidas por Deus, no caso das almas que querem pertencer-lhe totalmente, se não for com vistas a elevá-las até ao mais puro e excelso amor. E conclui: "Assim, quaisquer que sejam as tentações de que padeçais, e qualquer que seja o deleite que a elas se siga, não vos perturbeis enquanto a vossa vontade se negar a consentir, não só na tentação, mas também no prazer, pois Deus não se considera ofendido." Como são reconfortantes estas palavras para as almas que têm de lutar para continuarem a ser fiéis ao seu ideal de perfeita pureza. Longe de se deixarem levar pelo desalento, devem recordar o que Santa Teresa do Menino Jesus escrevia a uma pessoa atormentada por esse gênero de tentações: "Feliz aquele que foi considerado digno de sofrer a tentação. Com efeito, a tentação não é senão uma ocasião para a alma provar o seu amor e a sua indefectível fidelidade a Deus." A alma entregue à ação do Espírito Santo recorre espontânea e instintivamente aos meios que os mestres da vida espiritual recomendam de maneira unânime para esses casos. Abre de par em par o coração com o seu diretor espiritual.
São Tomás de Aquino diz-nos: o demônio, que é orgulhoso e impuro, inimigo de toda humildade e de toda pureza, não consegue suportar a humildade de uma boa confissão. Por isso, não há nada melhor nem mais fácil para defender-se destas tentações do que expô-las abertamente ao confessor, e isto sempre que se repitam. Este é também o pensamento de São Francisco de Sales, pois a primeira cumplicidade do demônio com a alma que pretende seduzir é a do silêncio. Deus, pelo contrário, com as suas inspirações, pede-nos que nos demos a conhecer aos nossos diretores espirituais. A experiência confirma esse ensinamento a tal ponto que habitualmente bastará que a alma torne a decisão de se abrir com clareza ao seu diretor, expondo as suas tentações, para que estas desapareçam imediatamente. Feliz alma a quem o Espírito Santo concede aproveitar-se dessas tentações tão penosas para humilhar-se e preparar-se para receber mais abundantemente a sua graça. Espírito Santo, Deus de santidade e de pureza, fogo divino que abrasais os corações dos bem-aventurados, vinde e consumi tudo aquilo que em nós desagrada ao vosso olhar divino. Concedei-nos a graça de glorificar para sempre o Pai com Jesus e Maria, purificados já de todo afeto desordenado e libertados de todo laço de pecado, por vós, Espírito Divino, que viveis e reinais com o Pai e o Filho, na felicidade eterna. Amém.